Ok? Então vamos dar continuidade aqui à resolução das questões de concursos variados. Então aqui a gente traz mais uma vez algumas questões sobre o Word 2007. Então é importante a gente começar a dar uma ênfase a questões sobre essa versão do Office, porque futuramente a gente pode ter, numa escala maior, né, de prioridade, questões sobre essa versão do Office. Muitos concursos atualmente, tanto Fundação Carlos Chagas como CESP-NB, eu diria que na maioria das vezes ainda aparecem questões sobre o Office 2003. Tá? Mas a gente já percebe que em alguns concursos já vão aparecendo tanto o Office 2003 como 2007, como aconteceu no concurso dos Correios, como vem acontecendo em outros concursos aí a nível nacional. Então a gente tem aqui uma figura, uma janelinha do Word 2007, né? Tem um títulozinho e um texto, um parágrafo de 3 linhas, onde as duas primeiras palavras, serviço internacional, se encontram selecionadas. E com isso, a gente tem aqui uma questão que diz assim: na situação da janela do Microsoft Word 2007, mostrada no texto, o uso do botão, aí nós temos o botãozinho do pincel, botão aí que já é figurinha carimbada em concursos aí diversos, porque existem várias versões anteriores do Word. Então já apareceu em questões de Word 2002, Word 2003 e vai continuar aparecendo aí nessas versões mais recentes. E qual é a função da ferramenta do pincel? O pincel ele permite aplicar a mesma formatação de um trecho de texto previamente selecionado em uma outra parte do texto. Então se nós alternarmos aqui para uma janela do Word 2007, a gente pode pegar, por exemplo, essa palavra aqui, digitar. Ela está com negrito, itálico, sublinhado e cor vermelho. Se eu selecionar essa palavra e aplicar um cliquezinho no ícone do pincel, que fica aqui nesse quadro, nessa caixa, área de transferência, logo no comecinho da guia início, nós vamos ter o ponteiro do mouse, olha, com um pincelzinho ao lado, indicando que nós vamos poder selecionar alguma outra parte do texto para que seja aplicada a mesma formatação dessa palavra, digitar. Então, eu vou selecionar aqui, ó, regional e eleitoral. E aí a gente percebe o quê? Regional e eleitoral se encontra com os 3 estilos de negrito, itálico e sublinhado, e ainda a cor vermelho. Então, a mesma formatação dessa palavra digitar, a gente pôde aplicar a uma outra parte do texto usando a ferramenta do pincel. Após executar a seleção de uma outra parte no texto, o ponteiro do mouse, né, melhor dizendo, ele voltou ao seu formatozinho original, padrão. Isso porque eu só apliquei um clique na ferramenta do pincel. Porque eu poderia ter selecionado a palavra digitar e aplicado um clique duplo no ícone do pincel. Então, desta vez, ao terminar a seleção aqui em regional e eleitoral, o ponteiro do mouse ainda continua com o pincelzinho do lado e a ferramenta permanece ativada. Isso para que eu possa aplicar essa formatação em outras partes do texto, ou seja, continuar aplicando essa mesma formatação, como vou aplicar aqui em Microsoft Excel, e assim sucessivamente, em várias outras partes do texto. Então, é uma ferramenta que permite aplicar a formatação de um trechozinho de texto previamente selecionado em outras partes do documento. E pode ser utilizado com um clique ou com 2 cliques, com essa diferençazinha que a gente viu aí. Com um clique só na ferramenta, após selecionar uma primeira parte do texto, né, já desativa automaticamente a ferramenta do pincel. E com um clique duplo não, ela continua ativada para que a gente possa aplicar essa mesma formatação em várias outras partes no documento. Então, essa é a função da ferramenta pincel. Nos itens aqui, o item A diz: a função é permitir aplicar realce no trecho selecionado, utilizando-se a cor predefinida no conjunto de botões. Então, esse botãozinho aqui é o botão realce. Se eu quiser aplicar um realce no texto, diretamente, eu vou usar essa ferramenta, onde tem aí as letrinhas A, B e um lapisinho do lado. Então, se eu selecionar aqui, ou se simplesmente, melhor, vai ser empregada a ferramenta, se eu der um clique nela e depois
selecionar a parte do texto que eu quiser aplicar o realce. Ó. Como aqui em mesclar, como aqui em digitar. Eu também poderia ter selecionado a parte do texto antes e clicado na ferramenta para aplicar o realce direto na parte selecionada. Mas como eu disse, é melhor você clicar na ferramenta antes, o que deixa o botão ativado, e depois você seleciona cada partezinha do texto em que você quer aplicar esse realce. Então é uma ferramenta que já trabalha de uma forma diferente da ferramenta pincel, portanto a letra A incorreta. Em seguida, na letra B, nós temos a função é permitir excluir do documento em edição o trecho selecionado, sendo o espaço que era ocupado por esse trecho substituído por caracteres em branco. Então, a função da ferramenta pincel não é excluir nenhum trecho de texto selecionado, como nós vimos aí agora há pouco. A letra C diz, colorir com a cor previamente definida por meio do conjunto de botões, parece esse botãozinho aqui, parece um baldinho de tinta sendo derramado, o plano de fundo do trecho selecionado. Então, no caso, essa ferramenta aqui, ela é bem parecida com a ferramentazinha que a gente viu agora há pouco, a ferramenta realce. Se eu selecionar aqui uma partezinha do texto, como aqui, digitar, eu posso aplicar uma corzinha de realce através dessa ferramenta. Agora, a diferença é que agora há pouco eu usei a ferramenta do realce, dando um clique e deixei ela ativada, para que a gente pudesse selecionar cada parte do texto em que desejamos aplicar o realce. Já essa outra ferramenta aqui, se eu não selecionar nada, em todo o parágrafo já vai ser aplicado esse plano de fundo, como se fosse um realce em plano de fundo. Então isso não acontece quando a gente usa essa ferramentazinha aqui, AB, que é a ferramenta realce. Só acontece quando a gente usa essa outra ferramenta, que é a ferramenta plano de fundo. Já aplica diretamente ao parágrafo todo, se não existir trechos de texto selecionados. Então também não tem nada a ver aí com a função, a funcionalidade da ferramenta do pincel. Na letra D, aplicar os caracteres do trecho selecionado, a cor definida pelo conjunto de botões. Esse botãozinho é o botão cor da fonte. Se você quiser alterar a cor da fonte de um trecho de texto selecionado, você vai usar diretamente o botão. E não usar o botão e depois aplicar a cor que foi escolhida pela ferramenta do pincel. Isso não existe. Então, aplica-se diretamente a cor da fonte por essa ferramenta. Sobrou aqui a letra E, que diz, permite copiar a formatação utilizada no local do documento onde o trecho selecionado se encontra e aplicá-la em outro local no documento. Exatamente o que nós vimos aqui para a ferramenta pincel. Copiar a formatação que está sendo utilizada no trecho de texto atualmente selecionado, onde? Em outro local no documento, em outros trechos de texto. Que nós mostramos aqui que pode ser utilizado através de um clique na ferramenta do pincel ou dois. Essa é a função correta aqui para a ferramenta pincel, que já é figurinha carimbada, que já caiu em vários concursos aí realizados pelo CESP-UNB principalmente. Nós temos aqui uma próxima questão, dizendo o seguinte, considere que, para imprimir o documento, o conteúdo do documento em edição, na janela do Microsoft Word 2007, ilustrada no texto, pretenda-se utilizar recursos desse aplicativo disponibilizados por meio do conjunto de botões, parece aqui, imprimir e uma setinha ao lado. Nesse caso, para o acesso a esse conjunto de botões, visualizando-o na janela do Word, é suficiente, na referida janela do aplicativo, clicar em. Então, nós temos aqui na letra A o botão salvar. Esse botão salvar aí, ele não vai dar acesso ao conjunto de botões imprimir, que disponibiliza o recurso de impressão. Nós temos aqui o botãozinho do Office, 2007. Nós temos o menu de exibição, o campo ou quadro área de transferência e o menu início. Então, se a gente alternar aqui para a janela do Word, para ter acesso aos recursos aí de impressão, a gente pode usar esse botãozinho aqui, ó, como nós denominamos agora há pouco aqui, botão Office. E ao clicar nesse botão, a gente tem uma listazinha de opções e entre elas aparece exatamente aquela que está na questão, em um dos itens da questão, que é o botão de imprimir. Então você pode imprimir, primeiramente, abrindo uma caixa de diálogo para realizar as configurações antes para a impressão, ou
enviar diretamente logo para a impressora, o que antes, nas versões anteriores, era só clicar naquele botão imprimir da barra de ferramentas padrão, para imprimir diretamente já o documento, né? Ou antes, pedir para visualizar a impressão do documento, antes de se imprimir. Então, para ter acesso a esse conjunto de recursos, de itens do botão imprimir, nós devemos utilizar esse botãozinho aqui, Office, da janela do Word 2007. E essa opção está aqui exatamente na letra B de bola. Ok? Então, essa questão aqui tem essa letra B como opção correta. Agora nós vamos passar aqui para uma questão sobre o PowerPoint 2007. Programa que inclusive a gente usa aqui, né, para a montagem desses slides, para que sejam apresentadas as questões para vocês nessas videoaulas. Então essa questãozinha de PowerPoint 2007, também foi realizada aí essa questão dentro das questões do concurso dos Correios desse ano, diz o seguinte: em uma apresentação que esteja em edição no Microsoft PowerPoint 2007, a letra A nos diz: para se inserir uma tabela em um slide, deve-se inicialmente criá-la por meio do aplicativo Microsoft Excel, dando a entender aqui que o PowerPoint 2007 não tem recursos para se criar e inserir uma tabela diretamente em um slide. Deveria primeiro criar no Excel e depois copiar e colar para a janela do PowerPoint. E isso não é verdade, por quê? Porque aqui na janelinha do PowerPoint, né, nós temos aqui recursos em que se permite, através desse menu Inserir, criar tabelas diretamente no PowerPoint 2007. Assim como tínhamos o recurso também em outras versões. Então, não é preciso você criar uma tabela por intermédio do Excel para depois copiar e colar em slides no PowerPoint. Você só precisa apenas usar a abazinha Inserir da janela principal do PowerPoint 2007 e o botãozinho aqui logo no início dessa sequência de botões, botão tabela para se inserir tabela diretamente em um slide no PowerPoint. Letra B diz: ocultar um slide significa excluí-lo do documento referente a essa apresentação. Então isso não é verdade. Ocultar um slide não significa excluí-lo diretamente ou definitivamente do documento que vai ser apresentado. Significa apenas ocultar da apresentação. Então, por exemplo, se eu estiver aqui numa janela do PowerPoint, aí eu digito aqui no primeiro slide, 1, 2, 3, 4. Depois, teclei aqui o atalho no PowerPoint que é para criar um novo slide. Ctrl M. Em seguida eu vou digitar outros números aqui no segundo slide, no título do segundo slide. Então eu tenho duas maneiras de, por exemplo, pegar esse primeiro slide e não colocar na apresentação, que tem 1, 2, 3, 4. Deixá-lo oculto. Seria mais simples, simplesmente clicar com o botão direito do mouse, nessa miniaturazinha aqui, no painel Slides, do lado esquerdo da janela, clicar na miniaturazinha do primeiro slide e lá no final, ó, ocultar slide. Outra opção seria usar essa aba chamada apresentação de slides. E aí nessa aba apresentação de slides, usar esse botãozinho que a gente está vendo aqui, ó, ocultar slide. Então se eu clicar nesse botão, ocultar slide, vai ficar marcado aqui com uma moldurazinha e o traço, ó, o slide número 1, indicando que ele não será exibido na apresentação. Ele continua no documento, né, mas não será exibido na apresentação. Vai ser exibido apenas do slide 2 em diante. Então, ocultar não significa excluir diretamente. Letra C. Para se inserir texto no formato sobrescrito ou subscrito em um slide, deve-se utilizar o recurso denominado Smart Art, que é um recurso que praticamente veio para substituir os recursos de diagrama e organograma que eram utilizados em versões anteriores do PowerPoint. E não para se utilizar o recurso aí de subscrito ou sobrescrito. Então, a gente já fez um comentáriozinho que dentro da janela do Office 2007, a gente trabalha com abas e os quadros de cada aba. E uma dessas abas aqui é a abazinha, aliás, um desses quadros é o quadro fonte, que está na aba início.
No Word, a gente tem os botões aqui diretamente, sobrescrito, subscrito, mas no PowerPoint, a gente precisa abrir aquela caixa de diálogo fonte de versões anteriores. E isso vai ser feito aqui nessa setinha, no canto inferior direito da caixazinha fonte, aí a gente tem sobrescrito e subscrito. E não utilizando essa opção de inserir Smart Art. Como a gente vê aqui, ó, recursos de organograma, diagrama que nós tínhamos em versões anteriores do PowerPoint. A letra D diz, é possível inserir em um slide uma imagem criada a partir do aplicativo Paint, que é disponibilizado como acessório do Windows XP. Então, realmente é possível sim inserir, a gente tem aqui, ó, na aba inserir, o botão imagem. Então, dentro do slide atual, é possível inserir alguns objetos, e entre eles imagem, a partir de um arquivo criado em um outro aplicativo. Então, é só clicar aqui na aba inserir, no botão imagem, e aí procurar a pasta que contém a imagem desejada, selecionar essa imagem e clicar no botãozinho aqui embaixo, inserir. Então, o item D está correto, porque a gente pode inserir imagens criadas em outros aplicativos diretamente em um slide do PowerPoint. Item D, o item correto. Ainda o item E nos diz que para inserir um clip art em um slide, é necessário previamente associar o conteúdo do clip art a um hiperlink direcionado para uma página da internet. Então, totalmente errado, por quê? Porque o botão clip art já está disponível aqui para você inserir uma figurinha de clip art que já acompanha o Office 2007 em alguma posição dentro do slide atual, sem precisar criar nenhum tipo de vínculo com hiperlink antes de se usar a ferramenta que insere clip arts no documento atual, no slide atual. Portanto, a opção correta é essa que indica que nós podemos inserir imagens em slides, né, utilizando uma opção que insere imagens de arquivos construídos em outros programas diretamente. A opção correta é essa, e em breve aí a gente está voltando para